Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, eu, Ale Calito, minha querida Vicky, Nelsinho, com um convidado mais do que especial. Hoje temos aqui Luciano Stanca, que é médico, psicanalista e o mais divertido, ufólogo. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, Luciano. Bom, eu já tive o privilégio de ver algumas participações suas e a gente gosta muito no programa que o público conheça a pessoa. Então, quem é o Luciano? Não esse currículo maravilhoso, mas quem é o Luciano, pessoa no dia a dia? Então, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Só que desde cedo eu tive a oportunidade ou o direcionamento de ter contato com pessoas que foram muito especiais e que me direcionaram nesse universo do enigmático, insondável. E começou com professores da ufologia, do primeiro grau, que gostavam desses assuntos no Colégio Rio Branco, e eles falavam para os alunos sobre seus hobbies da pesquisa de ufologia e tal. E a gente tinha um professor especial chamado Flávio Pereira no Colégio Rio Branco, e o camarada era um crânio, falava alemão, russo, francês, italiano, inglês. Nossa Senhora. Que legal. E ele tinha um programa na TV Cultura chamado Inteligência. E ele falava de assuntos inusitados, diferentes. E que hoje é um outro mundo. Antigamente não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Então você tinha que ter fontes que eram pessoas. Uhum. E ele, especialmente, como falava outros idiomas, ele se correspondia por carta com pesquisadores de outros lugares. E ele dava, assim, um vírus nos seus alunos, que quem foi contaminado, foi contaminado. E aquilo chamou muito a atenção. Meu pai era médico espírita, da Associação Médico Espírita de São Paulo, então juntava aquela curiosidade, né? E eu fui trilhando, fui caminhando nessa busca de assuntos diferentes. Pô, muito legal esse estímulo que você teve, né? Porque é um estímulo, E né? foi a partir dos meus 12, 13 anos. Daí a coisa evoluiu. Quando a gente tinha 17, 18, 19 anos, é onde eu conheci Gevaer, conheci Claudeiro Covo, Carlos Reis, o Birajara Franco Rodrigues. A gente tinha um grupo que a gente ia em palestras, em locais onde o pessoal estava falando de coisas diferentes. E esse nosso grupo falava, isso aqui é besteira, isso aqui é verdade, isso aqui não é. E o Gevaer, aficionado também, resolveu fazer a revista UFO. E a revista UFO tem hoje mais de 40 anos no ar, ela com publicações. Então, quer dizer, uma coisa puxou a outra. E daí, com a própria revista UFO, a gente teve correspondentes do mundo inteiro, né? Os congressos, as reuniões, o que a gente fazia chamava atenção e nos dava a oportunidade de conhecer outras pessoas. E uma das coisas assim que foi um dos caras que mais envenenou todo mundo com isso foi o Erich von Däniken. Todo mundo que está nessa linha leu Eram os Deuses Astronautas. Não tem um que não leu, porque ele é o pontapé inicial. Então foi muito gratificante conhecer o Erich von Däniken, o Ticolos, aquele apresentador do Alienígenas do Passado. Então você vai ver, e daí eu conheci também o JJ Benítez. E daí você vai conhecer pessoas que conhecem outras pessoas. Porque assim, existem dois mundos. Esse mundo que a gente acha que e existe um mundo por trás desse mundo. Eu acho que só no outro mundo. Que muitas pessoas Então nem vou falar o mundo que eu ando. têm medo de falar, contar, porque vão achar que eu sou louco. Eu, durante muito tempo, eu era louco, né? O pessoal achava... Eu tive repórter que, logo no começo de carreira, ela me perguntava assim, doutor, o senhor não tem medo de perder todos os seus pacientes falando disso? Vão achar que o senhor é louco.
Falei, bom, mas os meus pacientes Também sou louco. gostam desses assuntos e a gente vai reunir. É o que eu fui médico do Raul Seixas. Olha, Então, que o legal. maluco, quem enterrou, quem deu o atestado de óbito. Não acredito. Quem era ele? O maluco beleza. Quem melhor do que o Que médico legal. do maluco beleza para também ser E meu maluco. marido é fanzaço. Mas é do engraçado Raul, isso, né? Porque fanzaço. quando eu me tornei psicanalista, eu já era espírita, médium e tal. E aí todo mundo perguntava mesmo, não, mas como é que você vai fazer? Porque não vai te atrapalhar? Não tem nada a ver, todo mundo sabe quem eu sou E o engraçado é que a acabou. gente atrai mesmo as pessoas Sim. que gostam também. Porque a maioria dos meus clientes uma são coisa espíritas. que É engraçado. essa palavra é legal, atrai, é engraçado. é engraçado Não todos, que uma mas a coisa maioria. puxa a outra, uma coisa traz a outra. É. E aquilo. Então foi naquela sucessiva área. Daí todo mundo me pergunta assim, o Raul via UFO? Depende o grau alcoólico ou o grau que ele estava fora. Porque, na realidade, não. Mas só que ele era genial, né? Genial, ele era. A criação. E o ser humano é um ser genial. Então, o estudo do inusitado, na realidade, traz a gente para conhecer quem é o ser humano. Aquelas 3 perguntinhas, quem sou, de onde vou, Pra onde? para onde, quem sou, para onde vou, o que eu faço aqui, qual é o seu objetivo aqui. E eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui para orientar outras. E você só vai continuar aqui quando você tiver uma utilidade para uma coisa que nós chamamos de humanidade. Nós somos uma unidade. Todo mundo nota que quando nós estamos assim em época de conflito, guerra, problema, há uma tensão social que afeta todos nós. Então, hoje existem pesquisas como a energia emanada por mentes, elas podem influenciar, elas podem infectar a sociedade e deixar um aumento de doenças, um aumento de ataques cardíacos, uma série de neuroses, psicoses que está ligado ao contexto social. Tem até aquela, eu não lembro o primeiro nome dele, mas aquela escala Hawking que ele coloca, né? É um cientista, ele coloca que assim, quando você tem boas energias, bons pensamentos, você vai neutralizando, ele criou uma equação disso, que é exatamente o que você está falando, né? Muito legal. E agora, não sei se vocês têm acompanhado, a gente tem aquela frequência Schumann, aquela frequência de raios eletrocósmicos que batem na camada da Terra e ressonam. E ela interfere tremendamente no nosso equilíbrio. E ela chegou a parar a questão de 3, 4 meses atrás. Chocou os cientistas. Desde 1930 que ela é medida, ela sempre foi constante, com pequenas flutuações, e ela parou. Então, alguma coisa Aconteceu. muito complexa está havendo. Ela é uma frequência de 7,38 Hz, que coincide com nossas frequências de alfa. Então, o planeta ele tem uma forma de pulsação eletromagnética, que é óbvio que nos interfere. Hoje, nós estamos vivendo um mundo doido, né? Porque todo mundo usa sapato de borracha, não pisa no chão. Quando é que você pisou na grama, Nossa. na praia? Então, a gente que vive nos cidade. grandes centros não faz mais. Não tem nem grama. Onde que a gente vai pisar na grama em São Paulo? Olha, Só no parque. outro dia uma paciente falou, eu estou indo lá na Praça Buenos Aires para pisar na grama. Tem um metrô embaixo do Parque Buenos Aires. Então, você não está em contato com o planeta. Sim, Você tá É com uma verdade, crostinha. tá uma crostinha ali. Outro É dia verdade. também, ela falou, não, eu desço no prédio e eu fico Tem ali garagem. na graminha. E a sua garagem, como é que fica? Então, É na terra, né? Tem o subsolo na inteiro terra. Não se ali. trata de paisagismo, se trata de realidade, né? Vai lá no telhado verde. Eu concordo plenamente. isso, Eu falo no telhado eu verde. divulgo bastante que tem uma terapia conhecida, descrita desde 1930, chamada grounding, que é o aterramento. Quando você faz aterramento, se você põe os pés no chão, na terra, na grama, no mar, você melhora hipertensão, insônia, arritmia cardíaca, distúrbios autoimunes, artrite, artrose, etc. Ai, tá vendo? Tem Então, que você morar na pode praia. Enterrar.
Agora, Eu tenho que morar na praia. agora tudo Vamos que pra é praia. natural, Tô precisando me enterrar. tudo que é natural não vale, porque a indústria não vende nada. A indústria farmacêutica, principalmente, ela se esforça muito para dizer que tudo isso é besteira. Para dizer que Lógico, eles querem só remédio, né? existe um grande É lógico, quer curar poder as pessoas. de autocura em todo mundo. E a gente pode dizer que o placebo é o grande poder. O poder de cura do placebo, ele é absurdo. Quando você faz A trabalhos usando o placebo, chega a ser assustador. Em doenças tão graves como síndrome do intestino irritável, enxaqueca, uma série de doenças, o poder que o indivíduo tem de se autocurar, mas não deixam ele divulgar. Mas eu até vi, o índice do efeito placebo nos estudos de medicamento é 40%, 50%, que não é uma coisinha de 5%. Você está dizendo que metade do funcionamento daquele medicamento depende de você, de como você encara aquilo. É muito E isso sensacional. é tudo da mente, né? Então, ó, tem uma explicação muito legal. Então vamos lá. Vocês gostam de estrogonofe? Opa. Tua mãe fazia Não. quando era pequena? Fazia, muito. Normalmente fazia. Só que não era todo dia, principalmente antigamente, Sim, que a sim. carne era muito cara. Então a gente vai ter uma coisa, quando você comia aquele estrogonofe, você tinha um prazer, que ele é gostoso, sua mãe fez, reuniu a família. Então você tem uma memória afetiva. Efetivo. Hoje, quando você come o estrogonofe, você ativa a sua memória afetiva e aquilo te faz bem. A nossa mente guarda muito coisas que fazem bem ou mal. Na área de terapia, a gente vai ver o quanto isso vai fazer a personalidade da pessoa ter uma diferença enorme pelo que ela teve, né? Então, quando você toma um produto, um remédio que te fez muito bem, então, o que acontece muito? Era muito comum um monte de senhorinha ser viciada em tomar Lorax 2 miligramas para dormir. Ê, mãe! Mãe, vó, e as irmãs. Então, Ai, ai. já aconteceu N vezes. Por exemplo, você esqueceu de comprar o Lorax da sua avó. Pô, ela vai te matar. Isso é normal. Vai te matar. Ela nem Ela não vai dormir. Ela vai te Ela matar. nem ia pedir Ela pra até mim. se mordia. Ela ainda me não ia nem xingava, pedir pra mim, que eu italiana sabia ainda. que eu ia Então, esqueci. já aconteceu com várias clientes que me relatam. Ela fala assim, doutor, eu peguei lá em casa uma outra pílula, tinha lá um tal de Neurexan. Neurexan é uma homeopatia. Mas, na realidade, a homeopatia não tem o poder químico. Mas daí, aquela senhorinha que toma 28 anos direto Lorax para dormir, Fala que fez mal. vó, seu Lorax. É óbvio, ela não enxerga direito. Você está dando o Lorax, ela toma E dorme. 5 minutos dorme. E sabe o que é legal? Teve um artigo que eu li recentemente que estava falando que agora até os filmes estão usando as trilhas sonoras das décadas Do de passado. 80 e 90. E eles falavam que isso é porque a gente tem uma memória afetiva tão forte da época, em termos de convivência, de relações, de tudo, que aquilo dá uma sensação de prazer Muito. maior do que qualquer outra canção. Que não importa tanto, assim, se a canção tinha uma letra profunda ou não, mas o registro que a gente tem daquilo Te remete àquilo, né? remete àquilo. Muito louco, né? A própria ação da musicoterapia, né? Que a música ela estimula muitas áreas do cérebro. Então a musicoterapia tem toda uma ciência que a estuda e ela traz momentos. Então, como eu falo, uma das coisas muito importantes, um treino que eu gosto muito, prego muito, é o da coerência cardíaca. Então, a gente coloca a nossa mão direita no coração, a gente procura sentir o batimento cardíaco, relaxa. A respiração é fundamental. Então, a gente respira fundo, conta de 1 a 5, segura 3, 4 e solta contando de 1 a 7. E você começa a lembrar de momentos positivos da sua vida. Então, você começa a lembrar de a época das discotecas, festa, momentos que você se sentiu para cima, enaltecido. Aquilo começa a gerar um tipo de frequência cerebral. O cérebro e o coração conversam. O cérebro fala com o coração e o coração passa a frequência para o resto do corpo. Você sabe que o eletroencefalograma, ele
Você coloca eletrodos, o cérebro tem uma geração elétrica. Mas o coração é muito maior. Então o cérebro fala para o coração falar com o corpo. Quem fala com o corpo inteiro é o coração. Então o pulso cardíaco, ele que dá o equilíbrio celular. Então quando você faz essa coerência cardio-mental, você está fazendo um trabalho de equilíbrio, de restabelecimento de saúde para o corpo inteiro. Só que não te contam isso no dia a dia. Você vai tomar Lexotan, você vai tomar Rivotril. E você sabe o que é triste? O que eu fico muito triste? Todo o meu paciente, eu dou para ele um livretinho que eu fiz, hoje ele está em PDF, explicando como ele relaxa, como ele respira, o que ele deve fazer, o intestino funcionar, que é o segundo cérebro todo dia. Explico tudo. Daí, o paciente está lá tratando e tal. Você leu o livrinho? Ah, preciso ler. Parece os tratamentos no centro. Você fez? Bem-vindo ao meu mundo. Isso aí. É duro. Então, é impressionante como a pessoa, ela não faz nada para melhorar. Não Então, ajuda. Não se ajuda. Ó, eu tenho até um botãozinho que eu mandei fazer. Depois eu vou dar um para vocês. Eu gosto. Estou cada vez melhor. Muito legal. Esse é o nosso amigo Émile Coué. O Émile Coué era um psicólogo do fim do século XIX para XX, e ele era um francês pequenininho, e ele ia nos dispensários, que antigamente o manicômio era o dispensário. Então, ele chegava e falava assim, repete comigo, estou cada vez melhor. O cara travava. E ele chegava a pegar os caras pelos colarinhos. Repete! Esse cara tá cada vez melhor. Cada vez melhor. Só que daí separavam em alas. E aquele grupo que ele induziu, obrigou a dizer, melhorava. E chamava atenção o tamanho da melhora daquele grupo. Então isso marcou época. Então as frases positivas chamavam muita atenção. A outra coisa, ele também... Só um recorte. Eu vou te agradecer essa sua fala, porque eu falei disso ontem com esse meu querido amigo. Eu te agradeço, isso já valeu o programa. Você percebe? Agora viu, né? eu trouxe um embasamento e nós não combinamos. A exposição. A exposição. Esse rapaz é ele é um comandante. Mas olha... Cada vez melhor. Cada vez melhor. Gostei disso daí, eu vou aplicar. E agora, a outra parte, a segunda parte. O Émile Coué, ele também observou que ele também era um boticário, ele fazia remédios e tal. E ele, que naquela época o cara era tudo, né? O cara era... fazia tudo. E ele observou que quando ele fazia uma mistura, um remédio, porque antigamente a farmácia manipulava na frente do paciente. E ele ia explicando, isso aqui melhora isso aqui. Então ele viu que quando ele tinha tempo de explicar que aquilo ia fazer bem, aquele remédio funcionava bem mais. Bem mais. Não era um pouco mais. O paciente voltava lá falando, nossa, esse foi muito bom. Então essa história de você simplesmente dar um remédio, toma isso e bença, não. O indivíduo, por isso que a gente fala muito relacionamento médico-paciente, por isso que a gente fala muito da importância. Por exemplo, todo mundo aqui sabe rezar? Você tem que ter a certeza que vai dar certo. Você tem que empenhar a sua emoção e você tem que fazer o quê? Uma repetição. Então, quando você faz essa motivação, você está mobilizando energias que são fundamentais para o teu equilíbrio. Então, quando o Émile Coué insistia para o cara, estou cada vez melhor, e chegava a impor, a gritar, e o indivíduo passava a sentir, e ele via que ele melhorava. E a mesma coisa o remédio. Hoje, quanta gente, o cara pega, o paciente até conta assim, doutor, eu fui lá no médico, ele não tinha muito tempo, ele não deixou nem eu sentar. Eu falei que tinha dor no estômago, ele mandou tomar omeprazol. Ai. Daí ele compra a caixinha e toma omeprazol. Resolveu? Não. Entendeu? Ele é remediado.
Mas é muito legal você, como médico, estar falando isso, Luciano, porque, assim, uma das coisas que eu tenho muito, assim, não dificuldade no sentido de não conseguir reverter, mas é algo que talvez seja mais trabalhoso num consultório terapêutico, é justamente isso. É você, primeiro, às vezes, quebrar um diagnóstico que foi dado abruptamente. Porque muitos psiquiatras, eu não sou contra a área, não sou contra a medicação em vários casos, não é isso que a gente está falando aqui, mas muitas vezes a pessoa chega numa consulta de 5 minutos, ela não foi feito um exame de sangue, um exame de imagem, nada, e ele fala assim, não, você tem este problema, você está nisso daqui, é este remédio. A pessoa sai e, logicamente, que aquilo não se resolve. E aceita aquilo e vai levar para a vida porque inteira, a indústria né? farmacêutica é oferta e demanda, Tem o TDAH, vou ficar lá tomando qual que é aquele lá do... A Ritalina. Não, Ritalina tem um outro Valvence. mancha doido lá. Você precisa tomar mesmo. Vivance, não é? Vanvence. Vanvence. Eu sempre falei Vivance. Se precisar, já pode mandar umas caixas que ela tá A precisando. sorte dela é que não tem os... Como é que é os depositários? Porque jurava que era ela não estaria aqui entre nós. Gente, era Vivance, Mas, jurava. ó, olha a importância disso que nós estamos falando aqui. Eu canso de pegar, o camarada foi no psiquiatra, a moça de 26, 27 anos. Então eu vejo que ela está tomando, vamos dar um exemplo do Venlafaxina. Então a gente usa 70 miligramas, ela vem com 250. Mal. Doutor, eu estou tomando, eu vou lá, me aumentam o remédio, eu não estou boa. Como é que está a sua vitamina D? Como é que está a sua complexo B? Não sei. Mas o médico não pediu? Não, porque eu vou lá, digo que eu não estou boa, ele aumenta a dose. Meu Deus. A gente pede os exames. Várias vezes. Vitamina D, 17. Baixíssimo. Complexo B, 180. Nada, tem que estar em torno de 1000. Ferritina, Ferrado. lá no pé. E o TSH de Só tomando tireoide ferro. baixo. Quer dizer, a pessoa, ela está com um distúrbio metabólico e não é depressão. Ela está sentindo Isso. a reação que o organismo dela não está funcionando bem. Então, a importância de fazer um diagnóstico correto. Exato. Mas só que não estamos vendo isso por causa da demanda. Então, é muitas vezes muita gente, há uma demanda enorme e se passa por cima disso. E uma outra coisa que todo mundo gosta, todo ser humano gosta, é o quê? Ser ouvido, É verdade. né? Ainda mais hoje em dia, né? É. Apesar que, assim, tem gente que ela pega uma folha e ela quer falar, doutor, hoje eu vou falar tudo. Daí ela põe lá, doutor, eu não durmo bem, doutor, eu não tenho orgasmo, doutor, eu não consigo levantar de manhã, doutor, eu tenho... Bom, ela relaciona, brincando, 50 porcarias dela. Daí a pergunta é assim, se tiver uma amiga sua que fala tudo isso de você, você continua amiga dela? É, Meu, verdade. gente, não enalteça o mal, É verdade. enalteça o bem. Você quer uma coisa idiota? Eu não durmo bem. Eu não consigo dormir. Eu não durmo bem. Hoje, a gente fica apavorado de ver o que tem de gente se queixando de não dormir bem. E ela conta para todo mundo todo dia que ela não dorme bem. Gente, eu trabalho com hipnose há muitos anos. Tudo é sugestão. É. Não tem dia que você fala, hoje eu estou bonita. Tem. Estou bonita. Tem dia que você fala, nossa, já não estou. Nós somos um ser sugestionável. Engraçado. E se né? você cria um monte de sugestão negativa no dia a dia, o que você acha que acontece? Você Vai vivencia o seu pensamento. Então, é muito importante a gente fazer, instruir. É aquilo, estou cada vez melhor. Muda o seu pensamento. Um outro quadro crônico que é terrível, enxaqueca, que eu tenho dor de cabeça. Ah, você tem? Eu não. Ah, A pessoa, eu não tenho é Pai, nada. pelo amor de Deus, Senhor. Você percebeu agora? Hoje começamos bem. Ó. Hoje o dia tá bem. Tá difícil. Vocês não viram o bastidor Estou aqui, cada turma. vez melhor. Vocês não viram o Estou bastidor. cada vez melhor. Mas, ó, ele vai te dar o bottom, você olha todo dia, mas Pelo é amor bem de isso. Deus. Falar pra você. Hoje você tá fora do controle. E isso daqui que você tá vendo, acontece todo programa. Ou ela chora ou ela ri. ele fala tão convicto que eu achei que ele tinha.
Ai, desculpa. Então, a Eu nem vou sugestão... falar pro Diego, foca em mim. Esquece, Diego, foca nela. Desculpa, você vai lá. Foca nela, Diego. Ai, meu Deus. Tá difícil, Diego. Você tem eu. Então, um ponto muito importante. Então, é assim, a sugestão, todo mundo que fala mal ou enaltece seus sintomas negativos tem que tomar cuidado. Muda Concordo plenamente. isso. Muda isso. E por quê? Porque você vai vivenciando aquilo cada vez verdade. mais. E a mente é programável. Isso é a medicina integrativa que você faz, não é? Sim, porque a gente visa o todo. E eu tive também Isso a é legal. grande felicidade de ser acho que eu fui o instrutor mais novo no mundo de um grupo chamado Silva Mind Control, que marcou a época. O José Silva, ele criou um curso na época chamado Controle Mental. E nesse curso lá, desde os meus 15, 16 anos, a gente fazia na nossa tela mental o horário de dormir, o horário de acordar. Eu vou programar minha mente que eu tenho esse horário para dormir. E aquilo, na época, não tinha nem Prozac, não tinha antidepressivo, não tinha nada disso. Nem se falava disso também, né? Não, e aquela história, o mundo deu um salto, né, em matéria de medicamento. Na década de 80, não é isso? Foi na década de 80. Exatamente. Bom, eu saí da faculdade, esse ano eu estou fazendo 40 anos de formado. Não tinha ainda ultrassom, estava começando o ultrassom, não tinha tomografia. Então, o mundo melhorou por algumas coisas, Sim, principalmente na área diagnóstica, mas em matéria de tratamento, o ser humano continua muito dependente e criaram ainda mais a dependência da droga. Eu vivo brincando falando que se você acordar mais tarde, você tem uma outra farmácia do lado de casa. Já perceberam isso? Ah, é. Então, Abre farmácia por do que quê? lado. E tá fervendo. E é lotada, Não, e a né? farmácia não Eu é mais nunca só uma vi. farmácia, né? A farmácia, ela vira também uma conveniência. Você vai lá, você tem várias outras coisas pra você faz comprar mercado, pra né, virar na um ambiente ali agradável pra você, né? E o ser humano está doente pelos seus pensamentos, pelo tamanho do uso de drogas que ele Sim. usa. E assim, o que Intoxicado. você faz para melhorar? Entendeu? Até, nós estamos brincando, mas o que você faz para melhorar? Você foca, estou melhor, estou mais focada, me sinto bem. Você Não. tem um poder de mudar você. Eu brinco com uma pergunta assim: você faz malabarismo com laranja? Você Não, faz? não. Por quê? Por que você não faz? Nunca tentei. Exatamente. E se você tentar durante 2, 3 Só semanas... que falta isso agora. Essa Fazer foi, malabarismo essa lá. foi a pergunta mais perigosa que você fez no programa. Porque eu fiquei com medo aqui, como apresentadora, ao público que tá vendo, dela falar assim, claro, sempre fiz. Porque era bem plausível. Tá faltando isso. Só. Só tá Agora, faltando. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Você foi, não sei se cofundador, mas foi diretor da revista UFO durante muitos anos, né? Sim. Aí, você é médico, é ufólogo, e nós vamos entrar nisso, é psicanalista. Então, eu vou brincar com você com a pergunta aqui. O paciente ou a pessoa chegou no seu consultório e fala assim, eu fui abduzida. Você Pronto. clinica como pronto. médico, trata como terapeuta, ou como ufólogo fala, me conta mais. Como é que você faz? Olha, aí que é o grande problema. Teoricamente, eu sempre dei palestras, tal, mas a ideia é tratar a pessoa. Então, Não é tem ti. pessoas, como ela vê que você gosta do assunto, tal, o grande medo, principalmente pessoas humildes, é você achar que ela é louca. Sim. Então, quando a gente ia fazer pesquisas de campo, conversar com ribeirinhos, com pessoas da área, eles veem você da cidade. E até quando eu fui no Jô Soares, o Jô começou a tirar sarro de um caso que ocorreu lá em Botucatu, de um porteiro, que ele foi abduzido à noite na casa Eu dele. lembro dessa história. E daí ele volta nu. E o Jô começou a tirar sarro. Nu! E o cara tava peladão. Falei, Jô, é exatamente isso que detona a testemunha. Ele vê que você tá tirando sarro, ele se fecha e não vai te contar mais nada. Então você não pode fazer isso. O Jô, muito inteligente, ele já mudou
porque o contexto. programa dele era humorístico. Mas sim. nós estamos falando de coisa séria. Daí ele já mudou o contexto e a entrevista partiu por um outro ponto. Então essas pessoas, elas são muito melindradas. Qualquer um. Ninguém quer ser maluco. É. né? Não, e ninguém quer ser debochado. Ou debochado. Exatamente, não. Então eles se fecham. Então quando ele vê que você tem uma abertura, até a própria parte espiritual. Hoje, né? O quanto teus pensamentos são só seus pensamentos? Quanto? Ótima pergunta. Hoje tem uma discussão grande nisso. Pensamentos intrusivos. Quantas vezes esses pensamentos intrusivos levam a reações negativas? Por que aquela pessoa tem tantos pensamentos intrusivos? Entendeu? Então, hoje tem as pesquisas de quase morte, a experiência de quase morte. Isso está chamando muito atenção na medicina. Mas sabe o que é muito legal hoje, que eu acho? Eu não sei se você também tem essa visão. Eu acho que é bacana porque, assim, hoje tem muito estudo de experiência quase morte, de processos de reencarnação, tudo isso, mas não do meio espírita kardecista. Você tem universidades pelo mundo estudando isso cientificamente, ou seja, com metodologia, para poder ver exatamente como é que tá. E isso que é muito legal, né? Porque isso traz aquilo que você estava falando. A certeza. A certeza, exatamente. Olha, você falou agora, eu vi recentemente uma super interessante. Você lembra da história de todo grupo espírita conhece a aura. Sim. Então, um diz que vê, outro não diz que vê, um acha que é besteira. Hoje, a ciência demonstra que você tem uma biofótons. Eles adoram mudar o nome, não vai ser aura, vai ser biofótons. Para não dar o braço a torcer, né? Mas dá para demonstrar com aparelhos especiais. As nossas células têm uma capacidade vibratória. E de acordo com a saúde dessa célula, ela vai vibrar mais ou menos. Então, pesquisas em biofótons, quanto está de equilíbrio ou não. Então, é o que a gente falava na parte espiritual durante tantos séculos. Então, está evoluindo de uma forma que quem hoje quer tirar sarro se quebra, porque ele é um ignorante, ele ignora. Ignora Então, desinformado, querendo bancar engraçadinho, daí ele quebra a cara. Então, você vai num PubMed, você vai num Google Scholar e vai fazer uma busca de medicina e espiritualidade, o Conselho Federal de Medicina criou agora um departamento de medicina e espiritualidade. Isso é muito legal. Então, e a Isso é gente muito tem legal. uma coisa que as pessoas desconhecem, que é o seguinte, tem o CID, aí eu não vou lembrar de cabeça aqui, acho que é o 1044, que já previa, por exemplo, a mediunidade. Lá diz, se você estiver num transe e falando com espíritos, enfim, mas você dentro de um contexto ou de um espaço religioso propício, aquilo não pode ser diagnosticado como um distúrbio. Então, a medicina já via, é que o leigo aí fica tirando sarro sem saber, né? CID, de possessão demoníaca. Exato, perfeito. Tá? Olha a loucura. O Jung, é que não falam muito dessa parte, mas o Jung, a mulher dele era uma médium de primeira. E ele teve experiências impressionantes com ela. Então tinha o caderno vermelho do Jung, que ele falava. Até falam que ele foi pesquisar a sincronicidade por causa dos fenômenos parapsicológicos que ele observava. E na época o Freud era contra. No fim, diz que o Freud cedeu e falou, não, ele tinha razão. Que o Freud também, ele adorava tomar uma cocaínazinha, né? Freud era Freud. Freud era Freud. Então, mas muito é engraçado. Até uma recomendação, tem um livro muito bom, está na Amazon, estava até pelo Unlimited um período aí, chamado Mentes Interligadas. Eu só esqueci o nome do autor agora, mas ele vai ver que muitas pesquisas feitas pela Universidade Duke, do Alan Hynek, elas eram extremamente bem feitas. A gente sabe hoje que desde a época de Hipócrates, a descrição de doenças era muito minuciosa. Cachumba, catapora, rubéola. Eles descreviam que não tem uma vírgula para pôr a mais hoje de tão perfeitos. Mas a gente tem essa mania de achar que nós sabemos e eles eram burros. Não.
Então, esse livro, Mentes Interligadas, ele vai explorar como muitas pesquisas eram muito bem feitas, mas só que o cético tem medo. Ele, De não, expor. meu grupo de cientistas vai falar que eu sou um idiota, que eu sou maluco. Que é o que aconteceu agora. Vocês viram essa nova pesquisa daqueles 3 europeus, um italiano, inclusive, que debaixo da pirâmide tem aqueles espaços enormes. Viram isso? Não. Essa eu acho que eu não vi. Não, não vi. Nossa, isso saiu na internet inteira. Eles fazem um tipo de ressonância de radar pelos satélites e eles viram que debaixo das pirâmides existiriam cavernas. Que seria aquele prolongamento. Aquilo seria só o topo. Sim. E o que Sim, me aí, chamou verdade, muito a eu vi. atenção, um dos pesquisadores, que ele é, de algumas universidades italianas e tal, e ele gosta de ufologia. E eu vi um monte de indivíduos em podcast e tal, falando, mas ele falava de ufologia. Então tratavam daí ele querendo detonar ele. a pesquisa dele, o trabalho correto dele, porque ele pesquisava ufologia. Então, olha, isso agora. Entendeu? Então, essa é ridículo. O cara tem uma abertura muito maior, e essa abertura muito maior, ele está sendo rechaçado. Porque o cara que não quer acreditar e prefere não acreditar... Agora você falou, o cara que não quer... Eu vou até pegar o gancho. A arqueologia anda bem próximo da ufologia, não anda, Luciano? No sentido, assim, daquele estudo, daquelas descobertas, tentar explicar. Tem a UFO-arqueologia. Foi quem inaugurou isso, foi o Eric von Däniken, tentando mostrar coisas. Por exemplo, quando você fala lá das linhas de Nazca... Nossa, isso eu acho impressionante. Até hoje não... Não, aquilo não é nada. O que é O aquilo? impressionante é terem cerrado a montanha inteira. Uma montanha inteira foi cerrada e ela vira uma pista. Então, a linha lá embaixo, você fala a linha. E a montanha inteira cerrada, como se não tivesse... Como? Entendeu? Então, tem muita coisa. Tem alguns livros muito bons, por exemplo, A Verdadeira História da Humanidade. Então, você vai ver. E hoje... Você sabe que a Rede Globo está morrendo de medo do YouTube, né? Que o YouTube está dominando tudo. Vai dizer. Tá Daqui a pouco tudo. não existe mais Globo. Então, esse hoje, povo aí. Esperamos contribuir com isso. Siga-nos. Isso aí. com os vazamentos Não que vai a gente tem, isso ficou muito popular. Eu me lembro que na década de 90, a gente com muito... eu escrevia antigamente para a revista Planeta, que antes da revista UFO, a gente se espelhou para fazer, mas era a revista Planeta. E eu não cobrava nada pela entrevista, pela matéria. Você me dá imagem. Então, eu pegava imagens para fazer slides para os cursos. Legal. Então, quando você tinha uma palestra, um curso, que você falava, vamos apresentar um videozinho Super 8 de OVNIs. Nossa, 200, 300 pessoas. Todo mundo queria ver. E a gente falava, um dia todo mundo vai ter uma câmera e vai ter uma máquina fotográfica próxima. Chegou. O que aconteceu? Aumentou pra caramba o número de fraude. Então, aquilo que a gente queria tanto, ela não foi exatamente o que a gente queria. Hoje, até, olha, foto da década de 80, 90, 70, a gente fala, essa não tinha manipulação na época. E agora com a inteligência artificial, então, a gente não sabe nunca. Então, não- hoje É é mais verdade que difícil. não Fica é. mais difícil você identificar. Outro dia Até- mesmo eu vi o... qual que é o nome quando... que tem o gramado e tem os símbolos. Os círculos ingleses, né? Isso. Aí eu próprio vi o círculo. vídeo, mostra a câmera de segurança, mostra bem a parte que a nave chega e forma o símbolo. Aí eu tava super assim, nossa, que legal, meu marido. É inteligência artificial. para de São ser os tonto. agroglifos, não é isso? Crop circles. Então, agora, tem os originais e tem os não originais. Tem alguns... Que o povo faz, que o pessoal faz. Então, tem os fazedores de círculos. Meu Agora, Deus. a gente tem que ter aí que é o critério. Tem pessoas, tem um grupo de 10 que vão na praia e eles fazem o retrato dos 10 enorme, só visto lá. Então, tem como fazer uma série de coisas, mas agora, os crop circles originais, você vai com o celular,
a bateria suga, acaba a bateria, não cresce mais nada naquele Nada meio. ali. Ai, que Então legal. isso é verdade mesmo. Sim, aí que entra. Qual é o melhor meio de dizer que não é verdade? Sei. Você foi sempre usado pelos meios de comunicação, né? Não. Você tem. Fugiu o nome agora. Você mostra uma mentirinha, então o cara fala, então é tudo mentira. Então eles isso mesmo. adoram a desinformação. Eles adoram criar desinformação, dando, eu ponho uma dúvida aqui, se eu pus uma duvidazinha, então tudo é mentira. Sim. E isso sempre foi muito usado. E com os próprios círculos. É muito cômodo você falar não. Por exemplo, falar não acredito em ufologia. É muito cômodo. O que você estudou? Cara, eu não acreditava. Mas Eu vou isso ser daí, bem sincera. isso daí Eu eu não acho que é acreditava o até em problema em quase centro. tudo. Todo aquele que é contra, que discute, às vezes ele nem conhece o que ele é contra. Mas Isso ele é para opinante. tudo. Exatamente. E a rede social deu voz para um monte de tolos. A verdade é essa. Então, muitas vezes também aquele que leva a coisa a sério, como você e todos esses que você mencionou, ele tá tão exposto hoje que ele não pode dar um erro fora da vírgula que pronto. Aquilo pulveriza, né? A rede social carrega a pessoa eternamente naquilo. Falando disso, vocês leram um livro do Carl Sagan, A Mente Assombrada pelos Demônios? Então ele faz um relato, é um livro maravilhoso, que ele vai mostrar como a mente cria. E ele fala uma frase que eu sempre faço questão de lembrar, que afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E hoje em dia, as afirmações estão sendo absurdas. Sem provas. Eu estou agora incorporando um ser que ele acionou o chip na minha mente. Pronto, desacionou. Viu? É Foi bem mesmo? isso. Foi real? Vocês acreditaram, né? Eu já tava quase acreditando. Entendeu? Então, porque eu tinha um grande amigo que a gente pesquisou muito parapsicologia, ufologia, tal, o Claudeiro Covo. Então, a gente tinha um grupo aqui em São Paulo, Claudeiro também, co-editor da revista UFO. A gente viajou muito atrás de curas, médiums. Eu pesquisei um monte de Edson Queiroz, que recebeu o Dr. Freitas. É isso que a gente ia te perguntar, se você já tinha ido em algum lugar famoso para fazer pesquisa. Porque assim, é totalmente diferente você ouvir falar e você estar no momento. Quer uma história boa dessa? Um centro de cura espírita, não vou dizer onde era, mas então as pessoas se reuniam, entrava lá umas 150, 200 pessoas. E essas pessoas, daí apagava a luz e todo mundo começava: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Pai nosso que estais no céu. E aquela ladainha, aquelas 150 pessoas no escuro absoluto, rezando, orando. De repente, olha! Então era um centro que tinha materialização. Então você olhava para cima e, olha, está materializando, é um ectoplasma. E eu fui, né? Você olhava assim, você falava, que tem um treco ali, tem, mas estava escuro. Daí, eu estou sentindo calor. O outro, eu estou com formigamento. Bom, bastou um sentir Começou que Todo mundo um monte de começa a gente sentir. Então era uma verdadeira catarse e as pessoas falam, nossa, eu melhorei. Tô curado. Eu cheguei aqui ruim, eu tô saindo outro, tal. Como todo centro que presta, né? Então você não vai cobrar. Mas se você achar que deve, você pode dar uma contribuição. Aí as pessoas pensam assim, se eu der 10, é pouco. Pouco. 10 não dá. Eu vou dar 50, mas já que eu recebo, eu vou dar 100. Então tem uma arrecadação substancial. Daí eu e o Claudeiro fomos, a gente viu, só que a gente não sentiu tudo aquilo, mas a emoção é contaminante. Você está num lugar desse, Se contamina, é você se contagiante. sente e tal.
Na época, não tinha lanterninha de LED, não. Tinha a Mag Light. Lembra aquela Mag Light? Maravilhoso. Aquela preta grandona. Eu tinha uma de 4 pilhas, né? Meu Deus, Daí- Mag Light. Vamos lá de novo. Qual é o primeiro segredo da mágica? Não repete a mágica. Por quê? Porque os caras pegam. Então, vamos lá de novo. Então, a gente, toda vez com um fenômeno ufológico, parapsicológico, a gente vai de novo ver. Então, o camarada começou de novo. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estais no céu. E aquele grupo, daí começou, tá materializando, tá lá. E aquilo, e você fala, pô, mas que eu tô vendo. Tava escuro, mas eu tô vendo. Daí, Claudeiro, vamos ligar agora ou não ligar? Vamos, vai. Mag Light. O telhado era aqueles telhados de telha com aquelas traves de madeira. Sim. Tinha um camaradinho, Tesoura. a tesoura. Ele pegava um lençol branco e ele ficava fazendo isso. Você tá brincando. Era um No homem lá? escuro. Sim. Daí a gente iluminou o cara. No que o cara. Aquele silêncio. Parou na hora a oração. Daí pão, desligamos as lanternas, né? Porque, vocês viram numa época que o cara ia numa igreja universal, começava a falar, ele apanhava lá dentro, né? Daí desligamos e foi aquele tumulto. Então, de materialização não tinha nada, mas aí que entra. Daí a minha pergunta é o seguinte: nós somos corretos ou não? Porque o poder da fé, o camarada ia lá. Imagina ele lá, num lugar desse. Mas Nossa Eu senhora. já arrancava esse cara do telhado. Arrancava mesmo. Sai daí agora. Você não é forma bondoso, né? Você saia daí agora. não, mas ó, é diferente a gente falar aqui. Tá Você lá, tá no né? meio de 200 pessoas. É, meu, ia apanhar lá no meio. Mas agora a grande pergunta: a fé cura? Sim. Então, tá certo eu quebrar aquela fé? É, foi Esse lá e que acabou foi- com tudo. É que daí eu te responderia Agora já biblicamente. foi, viu, Luciano? Do mesmo jeito que Jesus falou, a sua fé te curou, ele também disse, a verdade vos libertará. Eu acho que hoje, nós estamos fazendo uma analogia, um paradigma aí com algumas igrejas por aí, é que a gente vive hoje, não é a temática do programa, mas um evangelho sem cruz. Sim. Então, assim, eles acham que eles nos enganam. Então, por exemplo, eu vejo lá neurolinguista, PNL, todas essas técnicas. Então, você tem a musiquinha, no fundo você vai falando no tom de voz, aí você vem, aí a luz bate só na pessoa, e é o que você falou. Aquilo vai criando uma atmosfera, daqui a pouco todo mundo chorando, todo mundo emocionado, tal. Tudo bem, as pessoas que estão lá estão de coração, enfim, tudo bem. Mas isso não elimina o fato que alguém Tá enganando. Tá enganando. Então, aí é que Gente, eu pego. E o pelo fenômeno amor de Deus. pão de Deus? Ai, nossa. Então, veja. mas e ele? Mas ele não era realmente o médio? Teve um monte de estudo Não, que teve ele estudos curou, que ele curava, que ele mas eu acho que ele se resolveu. perdeu, né, Luciano? Eu eu tenho 2 pés ou 3 pés atrás em cirurgia física. Por quê? Quem conhece medicina, os cirurgiões barbeiros, até tem um livro do Noah Gordon, maravilhoso, chamado O Físico. E tinha esse filme, O Físico, acho que no Netflix. É um filme maravilhoso mostrando a epopeia de um camarada que queria ser médico. Você sabe que o médico, ele ia no cemitério, desenterrava um corpo e abria o cadáver para ver o que tinha dentro, como é que era. Meu Deus. Que era proibido. Era um sacrilégio profanar um corpo. Então, o médico barbeiro antigamente, ele cortava o cabelo, ele arrancava o dente, ele fazia cirurgia de lipoma, fazia um monte de coisa. E dói? Não. Você já enfiou agulha no seu braço? Dói? Não. Depende. Depende de quem coloca. De quem Não, aplica. depende. Depende da mão abençoada que vai te colocar. Todo mundo aqui já fez aquela pergunta idiota. Você vai no dentista, você vai tomar injeção, vai doer. O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Que não. Que não, meu jovem. Então,
Ó, vai doer pra caramba. Vai parecer que tá entrando um ferro em brasa pela sua pele, dissecando os seus tecidos internos. Entendeu? Então, Acabou. E é Errou. aí Você que já vai entra embora, não quer mais o processo sugestivo. No que você fala vai doer, Acabou, cara, já- você já Lascou. você quebra aquilo. Até pegando um gancho que eu deixei para trás, o médico, quando aquele médico, que não sei o que ele fez, onde ele fez faculdade, você está com esteatose hepática. Meu Deus. Isso aqui vai poder ter que fazer transplante renal. E o cara cria. Outro dia eu fiz um postzinho no meu canal lá no Instagram falando sobre terrorismo médico. Onde Terrorismo médico, é isso. o médico deixa o paciente tão preocupado, tão louco, que ele fica com um trauma daquilo. É. Às vezes ele tentou até ajudar o camarada a melhorar, mas só que o remédio foi muito fel, foi muito mal. Então a gente tem que tomar um cuidado. E aquela grande pergunta é a fé. Tudo que você faz... Alguém já tomou Rivotril aqui? É por isso que tá Conhece todo mundo Rivotril? precisando. Conhece Rivotril? E Votril, Conheço, Você já também. tomou? Lorax, Eu não Frontal, acredito. tudo, ó. Pra aguentar meu serviço, tá assim, ó. Eu entro no serviço assim, todo dia. Olha, E sai pior. A coisa é tão louca. Vocês ouviram falar do poder da intenção? Isso está sendo muito estudado. Você tomou o Rivotril, que é um botão de pânico. Ele dá uma tiradinha do pânico, ele dá uma... Ele realmente é um produto que está há mais de 50 anos no mercado e ele tem a sua função. Se eu pegar agora um Rivotril, estou pegando o Rivotril, botei debaixo da língua, dissolvi o Rivotril. Se eu fizer isso, eu tenho um efeito parcial do Rivotril real no meu corpo, que tua mente cria. Duvidou? Vamos lá. Todo mundo aqui já viu um filminho pornográfico. Nossa, pior que não. Cara, Pior que não. Eu não. Esse Você já viu você sempre filminho tem uma pornográfico? falsa no programa. cara, eu não. Você sempre tem uma falsa É no engraçado. programa. Sempre tem uma falsa, Sempre né? tem uma, não. Eu Mas não. Não condiz com a minha realidade. Mas vamos ao que interessa. O poder da mente faz tanto o homem como a mulher ter orgasmo. Ela tem uma reação de vasodilatação, Exatamente. de ejaculação, de orgasmo, produzindo ocitocina, epinefrina, noradrenalina pela mente. Tanto que o Caramba, Lacan, o psicanalista francês, falava: você transa no imaginário, não no real. Sim. O prazer tá lá. Mas você sabe que, retomando essa questão da cirurgia espiritual, Ah, que bom saber. mas é verdade. Diego, te quero. Te quero, mano. Me peça. O público não sabe, o Diego é o nosso galã da técnica aqui. Vivência. Mas você sabe que esse negócio da cirurgia, tem um caso que eu já até falei aqui, que aconteceu comigo. Eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, e eu tinha que fazer uma cirurgia próximo das cordas vocais. E naquela época, como você mesmo falou, não tinha a tecnologia que tem hoje, cirúrgica, tudo isso e tal. Então, tinha um grande risco, meus pais preocupados. E aí, eu nem era espírita, nada, e falaram assim, ó, um cara no serviço do meu pai, olha, tem um senhor, num lugar bem humilde, uma comunidade, que ele recebe um espírito lá, o espírito do marinheiro, lembro até hoje, e ele faz a cirurgia espiritual. Em alguns casos, você tem que ir lá e ver se funciona e tal. Bom, meus pais nem eram espíritos, eles falaram, mas vamos tentar tudo, né? Pai e mãe. E aí eu lembro que quando eu fui pra lá, eu lembro até do carro, meu pai tinha uma cara, eu lembro na cara, olha como é que é a memória da gente, né? E eu falando assim no carro, vocês estão loucos. Que isso não existe, vocês estão muito loucos. Eu fui tirando sarro, Luciano, o trajeto inteiro. E era num lugar tão humilde, era uma quebrada mesmo, sabe? Tal que eu fui entrando, eu falei, cara, nós vamos sair daqui curados, vai morrer os três aqui, porque não vamos nem conseguir sair daqui. Naquela época, isso, ó, sei lá, 40 anos atrás. Aí, chegamos no lugar, subi assim, parede sem acabamento, aquelas coisas, tinha uma mesa, uma mesa daquelas velhas, com uma maca improvisada em cima lá, umas cadeiras, cada uma de um jeito lá, e vinha um cara muito humilde, assim, que nem sabia falar direito, não. Todo mundo sentadinho ali e ele e tal. Aí ele olhou, tal, e
e falou assim, não, esse daqui tá com problema, nós vamos fazer hoje. Eu tava sentado, e ninguém tinha falado nada, então, enfim. Aí eu lembro que eu falava assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele falou, você deita aqui. Eu deitei com 11 anos. Você já teve 11 anos, você sabe como é que a gente é, né? Eu falei, isso daqui é uma loucura, tal. E aí ele falava assim, você fica só em oração. E ele ficava por fora. Quer dizer, eu tava contrário a tudo aquilo. Aí ele pegou, Luciano, uma assadeira. Lembra de assadeira? Que hoje ninguém mais usa. A assadeira toda amassada, velha. Pronto. Ele falou assim, Vai agora dar na você minha gosta. cara. Eu falei, tá bom. Cospe. Bom, quando eu fui cuspir, saiu um monte de nódulo com sangue, com Mentira. tudo. O meu olho arregalou. E eu falei, opa, sabe quando você fala... Aí, passou nem com vento. 11 anos não passou nem vento. Aí você fala, opa, beleza. Nossa, Tal. Ele falou, aí agora é. você vai tomar um chá e tal. Não cobraram nada. E aí eu acho que tá a lisura da coisa. Sim. Nada. Beleza, fomos pra casa, tá bom. Tinha que tomar 21 dias, 30 dias. Beleza, tomei lá o chá e tal. Aí, volta pra fazer o exame. Aqui fez o exame, voltamos no médico. O médico olha o exame e fala assim, pô, mas vocês operaram e não falaram nada comigo? E aí, ali abriu tanto o alerta, eu continuei, às vezes até cético, mas aí que a minha tia foi pro espiritismo e a gente acabou sendo conduzido. Então, assim, é uma pena que muitas pessoas se aproveitam de um fenômeno que existe, Exato. de uma capacidade, uma faculdade, Sim. e aí o errado vai sempre marcar mais do que o certo, né? Como falamos, você é mal atendido em algum lugar, você fala para 10 pessoas. Você é bem atendido, você fala para 3. É isso que eu falo. Agora, Falo eu sempre isso. falo uma coisa. Eu gosto muito do símbolo do taoísmo, aquele símbolo do yin e yang. Então ele é preto com branco, tem um pontinho no preto branco, pontinho no branco preto. Então, o que é o correto? É o caminho do meio. Então, eu não sou cético a nada, eu gosto de ver. Eu vou ver 1, 2, 3 vezes. E o grande quê da história é assim, existem fenômenos. Agora, no Canadá mesmo, teve uma filmagem de uma maca com uma pessoa e ela morre e mostra uma sombra saindo do corpo. Então foi registrado em câmera, alguma coisa saiu dali. Ah, eu vi. A alma, o espírito. Então, o que é aquilo? Mas saiu ali. Existem muitas coisas, mas é muito cômodo falar, não acredito, é besteira. E tudo que eu não consigo explicar, eu prefiro falar que é mentira, né? Olha, outro dia eu muito tive fácil. uma discussão Com certeza. com um amigo meu, ele é psicólogo, ele é da ufologia, não vou falar aqui, que senão ele vai ficar bravo comigo, mas sobre assim, eu estava vendo aquele Exorcista do Papa, aquele Sim, eu vi. padre Gabriele Irmão. Gabriele. Então, os relatos do Gabriele, a vivência do Gabriele, não dá para negar que é um cara com uma vivência muito grande. Então, a gente com a terapia, com a psicoterapia, com a psiquiatria e tal, será que nenhum caso relatado de possessão é real? Será? Entendeu? É muito difícil falar não, é tudo a Mentira. mente. Oh, Tem mentira. casos que foram filmados, a pessoa levitar da cama, Ah, e, a pessoa andar na parede real. e o que os leigos não entendem é que a possessão ou a obsessão ocorre pela mente. É a própria mente desvirtuada que dá. Eu sempre falo que obsessão é consequência e não causa dos nossos problemas. Ou Sim. seja, você vai criar um link. Então, quer dizer, não é que está necessariamente errado ou certo. Existe ali um fenômeno que tem que ser analisado. Analisado. Bom. E é aquilo, falar não existe é muito simples. Você sabe que em 1920, no Departamento de Patentes americano, falava que podia fechar, que não iria ter mais novas invenções. Tinha tudo sido inventado. Já tudo tinha sido. Quando o homem chegou a andar num veículo a 50 km por hora, falaram que aquilo era o limite, porque se fosse mais, ele ia explodir o coração, Meu Deus. suas veias, os seus vasos. Então, todas as afirmações foram Por água erradas, abaixo. por água abaixo. Isso que eu falo. Qual é o seu limite? É onde você acredita que ele está. Daí, a outra coisa que eu gosto muito. Todo mundo gostou de meter o pau no Uri Geller. Nossa, lembro quando ele ia no Uri Geller- Fantástico, no Faustão. O Uri Geller,
ele tem uma parte que ele participou do MK Ultra, que são as pesquisas americanas da paranormalidade, do poder da mente, do controle da mente. O Uri Geller ficou muito bravo, que ele alertou as forças de segurança israelenses de um ataque que ia ter e tal, e os caras negligenciaram e houve o ataque. E a pergunta é assim, você entorta garfo com o poder da mente? Você entorta? Eu não, mas eu acho que é possível Não. completamente. Resposta errada. Jura? Você tentou? O Uri Geller chegava a ficar 4 horas para entortar alguma coisa. Tem uma série de experiência que foi feita com ele. Pegaram um tubo fechado a vácuo com uma haste de tungstênio. Tungstênio, se você forçar, ele quebra. Depois de 4 horas e meia, ele faz aquilo virar um S no tubo fechado a vácuo. Mas a pergunta, alguém aqui tentou entortar um garfo durante 4 horas? Agora, vamos lembrar que na época que o Uri Geller veio no Brasil, vocês eram pequenos, você nem nasceu, era no Silvio Santos até. E muita gente entortou coisas em casa que ele falava, arrumou relógio, o relógio do avô estava parado há anos, voltou a funcionar. E eu tive uma cliente, eles estavam em Ubatuba, tem lá umas peças antigas de ferro, concha de ferro, coisas grossas. E o menininho, o filhinho de 7 anos dela, fazia 5 dedinhos, torta. E a mulher olhando na televisão, e quando ela vê, aquilo virou praticamente um U com o dedinho da criança entortando. Então ela levou para mim ver no consultório na época. Olha que meu filho fez. Então teve uma série de relatos. O grande problema é que as pessoas, quando elas não são estimuladas, mas quando elas são estimuladas a procurar ver o seu insight, a sincronicidade que ocorre, ela se prepara e começa a notar. Porque o teu dia a dia é tão doido hoje, você levanta, vai fazer xixi, leva o celular. Daí você já abre o seu WhatsApp. Nossa. Daí você já vai ver um monte de... Tua mente está tão sobrecarregada pelo mundo à tua volta, o mundo, que você deixa de perceber, muitas vezes, a sutilidade. Antigamente, a mulher falava que a mulher tinha o 6º sentido. Lembra disso? Por quê? Ela era mais caseira, cuidava dos filhos, não tinha tantas interrupções e... será que aconteceu algo? Meu filho... Vocês sabem a história do eletroencefalograma? Não. Do Berger? O Berger foi o cara que inventou o eletroencefalograma. E ele estava ele era um cara do exército e ele teve uma queda do cavalo forte e ele quebrou a perna. E a irmã dele atormentou os pais dele. O Berger precisa da gente. Aconteceu alguma coisa, vamos lá. Foram lá, ele tinha quebrado a perna. Aí ele falou, minha irmã deve ter captado alguma coisa. E daí ele inventou um aparelho para tentar medir essa onda que a mente dele emitiu. Na época, ele não conseguiu demonstrar a telepatia, que era esse o ensejo, mas ele criou um aparelho que abriu uma frente enorme de pesquisa do cérebro. Mas o aparelho foi criado porque ele queria demonstrar que a percepção que a irmã dele teve foi... Mas você quer ver um negócio legal? Acho que a Universidade da Flórida fez um teste e aonde eles puseram, por exemplo, numa sala assim, plantas, e o cientista, quando ele ia sair de casa e morava a 3 quilômetros, 3 milhas, enfim, ele pensava assim, hoje eu vou lá e vou quebrar um caule. Ele tinha que todo dia de manhã imaginar. E nas plantas os eletrodos lá, tudo bonitinho, filmando. A planta, na mesma hora que ele registrava o pensamento, lá aparecia que ela estava com o mesmo gráfico do medo. Quer dizer, de alguma forma, ela tinha uma percepção daquela intenção. É muito legal isso. Esse era o Clive Baxter, ele era um técnico de pesquisa de detecção de mentiras. E ele começou isso com uma dracena, uma planta, aquela dracena de escritório. E um dia deu um impulso nele de ligar
o polígrafo na Dracena. E ele escreveu um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Exatamente. Onde foi feito um monte. Mas é óbvio que eu já tive um aparelho desse. É óbvio. É óbvio. Eu sou o rei dos aparelhos, eu adoro. E era muito interessante. Então você liga na planta e você vai pôr água. Ela tinha um dial. Daí você vem e fala assim, mas você botou água, aumentou a condutibilidade. Então, água. Eu vou pôr água, tá? Eu vou pôr mas eu não ponho... Agora explica. Foi antes de pôr, ela já está sentindo. Então, isso na época, esse livro, A Vida Secreta das Plantas, chamou muito a atenção. Sim, é famoso até hoje. Ele continua vendendo. Teve um outro livro que também hoje sumiu, que era Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro, com a Nina Kulagina, que ela mexia objetos dentro de redomas de vidro, bússolas. Caramba. Foi uma coisa absurda, absurda. E aí que entrou aquela guerra dos espiões psíquicos, que era a pesquisa russa, e daí veio esse projeto MK Ultra americano, e também. Daí assim, e o projeto? Besteira, parou. Não, ele começou a ter resultados tão impressionantes que o pessoal é secreto, virou secreto, não se fala mais disso. E aí que entra, o que você não fala não existe. Você pode ver que na mídia, tudo na mídia tem fase que está lá em cima, de repente some e acaba. Você chegou a conhecer o homem que encantava cabras? Então, esse que é uma... o livro, e depois foi feito o filme, é em cima do MK Ultra. Exatamente, as pesquisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que hoje é identificado um protocolo na parte da ufologia da pessoa ter o relato de abdução? Como que não fala, esse aqui foi abduzido mesmo? Tem algum protocolo, alguma coisa assim científica, uma coisa assim aconteceu, foi real. Aconteceu, mediu mesmo, isso aqui aconteceu mesmo. Olha, eu particularmente, eu gosto de ver o local, ver a pessoa. Daí você vai ter toda uma análise, como na própria medicina. Você tem uma anamnese, você vai fazer um interrogatório. E dentro desse interrogatório, você bebe, você usa drogas, você tem... Qual é o teu histórico geral? Agora, muitas coisas na ufologia, a gente tem uma série de histórias, mas a gente não consegue uma conclusão final. Quando você tem, inclusive tem casos, às vezes, de marcas, de coisas na pele, mas isso também tem um estudo do dermografismo. Então, na possessão demoníaca, o camarada consegue... Existe um dermografismo, que a mente, a pele e a mente, a pele e o sistema nervoso central e o sistema nervoso, eles são da mesma raiz embrionária, o ectoderma. Então, eles têm uma ligação muito grande. Muita doença de pele tem a ver com psiquismo. Urticária, ictiose. Eu, quando eu estou muito estressada, me dá urticária. Então, aí que entra... O ser humano, eu digo que a ufologia é um imã também para doido, mas é uma pesquisa do ser humano. O quanto realmente aquilo ocorreu. E uma coisa que a gente vê, a gente tem um grupo de análise de fotografias. Então você me manda uma foto, todo feliz que você fotografou um UFO. Olha, foi assim, assim, assim. Daí a gente vai analisar, não. Era um inseto que passou na lente. Não tem nada a ver de UFO. Você fala que não. O cara fica pé da vida com você. Vida, né? Fica pé da vida. Pô, imagina, esses caras não sabem nada. Então é muito complicado, porque a pessoa quer acreditar. Vocês viram lembra do Arquivo X? Arquivo X. We want to believe, né? Eu quero acreditar. Então, mas aí, por exemplo, a gente teve recentemente assim, alguns anos atrás, aquele documentário A Data Limite do Chico Xavier, com certeza você assistiu, e assim, lá, o que me chamou mais atenção de tudo foi o ministro de Defesa do Canadá,
o ex-ministro, Sim. falando, olha, nós temos contato com os extraterrestres há muitos anos, mas por questões assim de evitar certas questões coletivas, pânico, a gente não fala. Mas isso daqui é ponto notório. Nós temos, inclusive, ele até menciona e dá a entender que muitas tecnologias que nós temos hoje graças a foram através desses estudos, enfim. Isso ajuda hoje a ufologia? Ou isso, na verdade, não altera, por exemplo, para vocês em termos de credibilidade? Por exemplo? Olha, a coisa é tão complexa. Estava vendo agora o Tiago Tichetti, que é um cara do nosso grupo. Nós temos um grupo chamado Comissão Brasileira de Ufologia, que a gente somos uns antigões lá, que a gente... Inclusive, agora estava tendo uma apresentação no Senado Federal dos caras quererem deixar mais sério a ufologia, junto com o senador lá, o Chico Alencar. E está tendo umas audiências, umas coisas aqui no Brasil também, que a gente conseguiu pela CBU, a Comissão Brasileira de Ufólogos, a liberação de inúmeros documentos das forças aéreas, inclusive caso Varginha, aquele caso lá do Belém do Pará, do Chupa-Chupa, uma série de casos que foram liberados, uma série de documentos e tal. Então, que existe alguma coisa real, existe. Tem o que chama temos que atenção. Você não precisa nem falar que você acredita. quando Você você acredita pega nisso? Não, Piamente. mas não é que eu acredito, eu não acredito, é evidência. Evidências. Existem Eu acho que evidências. lógico, inclusive, né? Inclusive, você pega um cara que foi primeiro-ministro do Canadá, o que ele está ganhando em falar isso? Porque é óbvio, todo mundo, muitas vezes ele ganha notoriedade, entrevistas. Sim. Esse não tinha Era nada. o caso do síndrome do contatado. O cara era nada, ninguém, um desconhecido. Ele vai para as televisões, ele Ganha ia repercussão. pro Cavalcante lá, Tom Cavalcante. Tom não. Era o Flávio Cavalcante, que tinha um programa. Ele ia para o Aqui e Agora, uma série de programas, ele tinha uma notoriedade. Tá. Então, quando acaba tudo, o camarada passa a simular, porque ele perdeu a notoriedade. Então, isso é a síndrome do contatado. Então, a gente tem Começa a inventar. muitos casos que houve alguma coisa inusitada com aquela pessoa, mas a partir dali ela começa a criar para continuar tendo a sua fama. Você falou uma vez numa palestra sua, Luciano, que assim, que foi até eu lembro que me marcou a estatística. Você falou assim: nós temos 97% dos relatos, você esquece, é tudo tal. Vamos falar desses 3%. Tem alguma situação que você possa compartilhar com a gente, que você fala assim, aqui realmente aconteceu ou um contato, ou foi realmente uma espaçonave, ou foi abduzido, que de certa forma existe uma unanimidade entre os ufólogos, aqui realmente existiu e por quê? Sei lá. Então, existem vários casos, mas aí que entra. Por exemplo, o próprio ET de Varginha. Está fazendo agora há 30 existiu. anos Ele tava lá. muitas evidências que aconteceu. Naquele alguma filme coisa. Sinais. Você lembra aquele filme Então, Sinais? o Eu filme morria Sinais, de sim, medo eu tenho daquele aquele filme. Até hoje eu nunca assisti mais. Assisti Eu uma tenho vez, aquele nunca filme. mais. Eu tenho medo. Mas vamos E pra trás. aparece o ET lá. O Orson Nossa Welles, quando ele fez um programa chamado Guerra de Mundos, ele relatou muito bom na aquele filme rádio também. que Marte estava invadindo a Terra. Teve gente que se suicidou, Meu Deus. teve queda na Bolsa de Nova York. Foi uma convulsão social. Meu Deus. Então a gente vê o medo. Outra. Eu tinha medo. Por isso Vocês que não estão foi vendo agora divulgado. esse, Eu era criança e tinha aí medo. esse monólito enorme que está Eles vindo estão para a falando que Terra. é a invasão alienígena, esses negócios. Vamos lá. É um super cometa que vai destruir a Terra daqui 3 meses. Você conta? Acabou a Terra hoje. Então, olha a Eles responsabilidade não podem. da parte governamental, da parte de sociedade com afirmações loucas. Você conta que está vindo um cometa que vai destruir tudo daqui 3 meses? Acabou a sociedade hoje. Eu não lembro como é que isso é um Acabou filme que eu mesmo. até assisti, que acho que não sei com quem era, que é maravilhoso. Eu acho que é o final do mundo, o dia do final do mundo, sei lá, que os caras, eu achei maravilhoso, porque numa das cenas finais, está vindo realmente o meteoro para destruir. Impacto Eles profundo. falam assim: vamos jantar? Eles sentam na mesa, vamos bater papo, vai acabar mesmo. Impacto profundo. E acabou. Porque você fala,
poxa, entendeu? Tem uma hora que... Tem que fazer. Agora, uma coisa que acho que para todos aqui, até pro pessoal que tá vendo de casa, a área 51, que é tão esplanada, principalmente nos Estados Unidos, que o pessoal até fica bravo quando falam nisso. Você acha que tem alguma coisa lá? Você acha que tem alguma experiência já de Inclusive, algum emendando tempo? naquele Project Blue Book lá, que teve até uma série Então, muito bacana, né? O Blue Book foi feito que eles queriam dizer que era tudo besteira. Mas o Blue Book começou a provar uma série de coisas, que tem muita coisa que você vai até aqui, ouve algo, mas eu não consigo provar até o fim. A Área 51. A Área 51 chamava muito atenção porque o governo americano negava que ela existia. Negou durante muito tempo. Depois, ela foi obrigada a aceitar o que houve lá. E indivíduos como Bob Lazar, que saiu falando de coisas secretas que eram feitas lá, inclusive essa engenharia retrógrada, que o transistor, que uma série de coisas começaram a vir para a Terra, para nós, depois da queda de Roswell, né? Que Roswell foi um grande marco na ufologia também, e que muita tecnologia. Daí vem um camarada falar assim, sabe o velcro? Era das roupas dos ETs. Não, o velcro era um cara que viu que você ia no mato, ficava aqueles negocinhos... Entrava os pele. bichos. Eu esqueci o nome daquilo, carrapicho? Carrapicho. Picão. E, então não foi o extra... Eu não gosto desse nome não, hein, meu? Então, Eu tô fora desse nome, hein? então daí o pessoal pega uma coisa que pode ser e também extrapola. Por isso que é importante pé no chão. Pé Concordo, no Zé. chão. A gente estava aqui, não é tirando sarro, mas eu quero o critério do que se fala. Porque se fala demais. Você agora começa a falar... a pessoa está perdendo o pudor da besteira que ela fala. Ai, E você vê... Essa e deu você um ótimo vê- corte. A e pessoa você está vê perdendo ali pudor. nos comentários, maravilhoso, cara fantástico. Eu sou um cara Não sabe ruim. nem quem- Eu estou negando, quem- imagina. Agora, não é que eu nego. Eu quero não ser enganado, não me deixar enganar. Então, vamos lá no caso João de Deus. Você imagina... a gente rodou. Você vai levar sua mãe, que está doente, que está precisando, e o camarada te bulina tal, e fala, se você falar alguma coisa, sua mãe vai morrer. Então a menina, a pessoa, ela está envolvida naquela situação, querendo ajudar tanto, que ela Sim. se submete a uma coisa tão ruim por um malandro. Então é isso que a gente toma cuidado. Mas fenômenos existem. Então é aquilo. De 2% a 3% não se explica. Então tem casos que a gente vai até aqui, mas não dá para falar que tudo é besteira. Então o que é importante? A pesquisa séria. Você tentar reunir provas, evidências. Porque falar por falar, você sabe que eu levito quando não tem ninguém olhando, né? Eu também. Mentira, tá? Você sabe Eu uma vou- coisa é que me chama a mentira. atenção? Não, eu sei. É mentira, pelo amor de Deus. Todo mundo vai ver minha Pelo cara. amor de Deus. Ela já começou. Será ela já mesmo? é Será aérea Eu vou fazer o tempo assim, ó. inteiro. Ela levita dentro dela o tempo todo. Isso daqui não precisa nem... Ah, você não sabe o poder da minha mente. Agora, uma coisa que me chama a atenção, como a gente está fazendo bastante o link, né, entre espiritualidade, ufologia e tal, é que assim, sempre que uma coisa começa a ficar muito em voga, me chama a atenção. Fala, por que a gente está tendo esse... E hoje, essa questão alienígena e de UFOs e tudo, tomou uma proporção maior do que em qualquer outro momento. Sim. Você entra Nunca aqui foi no tão em YouTube, evidência, né? tem um monte de podcast só disso, falando disso, e com especulações e com tudo isso, né? Então, hoje, se, assim, a sua opinião desse geral, o que você acha que está acontecendo no mundo para estar isso tão em evidência, com a sua experiência? Então, olha, eu, como comecei com 15 anos, daqui 5 anos eles vão chegar. Entendeu? É sempre 5 anos, de Sempre 5 em 5. teve.
E fora que a gente ia ser destruído, né? Você lembra? Lembro. A gente ia ter lá o cometa 2021. de Halley. 2012. Ah, o bug do 2000. O bug do 2000. 2012, daí não era bem... Não, era 2000. Daí era 2012. Daí era 2020. 2012, dia 21 de dezembro. Eu sei porque foi o dia que eu sofri o meu Então, acidente. nós vamos ver que tem catastrofistas. E tem seitas do fim do mundo. Inclusive aquela de um grupo que era programador de computador e tal... que eles puseram os passaportes nos bolsos e eles se mataram todos para ir na nave que estava na cauda do cometa de Halley. Meu Deus. Então, isso que choca. Como as pessoas são levadas a... Então, aí que tem que ter o cuidado, o critério. Agora, o que está acontecendo? Tendência. A humanidade é tendência. Você viu o Mistério dos Três Corpos? Está na Netflix. E seria... Os caras estão lá numa outra galáxia e eles estão pegando um grupo de terrestres aqui para atrapalhar a nossa evolução, porque até eles conseguirem chegar aqui, nós teríamos tecnologia para poder combatê-los. Então eles conseguiram entrar em contato com um grupo de terrestres e esse grupo de terrestres sabota a nossa própria ciência para atrasar a ciência para a gente não ter condições de impedir eles de dominar a Terra. E uma coisa que chama muita atenção é essa questão que o pior inimigo do homem, quem é? O homem mesmo. É a história do Exterminador do Futuro. Exatamente. Que Nossa, adorava. eles chegaram a um ponto de achar, ó, vamos eliminar então o homem que o planeta está bem. Hoje, não sei se vocês mexem com inteligência artificial. É uma coisa de louco. Aquela coisa alucina. É muito louco. Eu peço lá para ver exame, se eu não confiro, eu falo, pô, mas cadê o resto do exame? Ah, tinha 40 páginas. Tinha muito, eu não fiz. Como? Mas quem deu a programação para ele Não procrastinar, não fazer? Choca. Mentira choca. que ele deu disso. Sabia que você tem que configurar, né? Tem que configurar Não, a você vai fazer o inteligência. prompt e tal, mas ele, Não, ele antes do prompt. alucina. Agora, o que eu pronto. acho que faz o contraponto disso é que talvez a gente tenha... aí a gente falou muito dos charlatões hoje, mas assim, nós temos os médiums que são reconhecidos como, sei lá, o próprio Divaldo, o Chico, que falavam que em meados, não eram específicos, mas que em meados de 2026 a 2030, mais ou menos, quer dizer, é um gap, nós teríamos a comprovação de que existiria vida em outros orbes, porque tudo isso que é criado não é à toa, não é decorativo para a gente olhar para o céu. Então, talvez isso dê, mas eu ainda acho que mesmo com tudo isso, esse temor coletivo é meio inevitável, né? Então, e inclusive tem um projeto Blue, não sei o que, agora assumiu o nome, que seria o controle de massas por projeções de Jesus, santos. Você tem... aí que tá. O ser humano é complexo. Apareceu um milagre, que é uma besteira, a Santa da Janela. Lembram daquele Nossa, eu lembro espelho, disso. daquele vidro Que refletia. apareceu? Sim, opa! Gente, peregrinação. Gente, o cara cobrava R$5 para você tocar na janela. Então, como ser humano, ele cria polos teológicos de fé. Ele precisa se agarrar em alguma coisa, né? Ele quer de uma forma. Ele quer de qualquer forma, não sabe. E quanto não precisa dá de para muita usar explicação. isso para controle populacional? Sim. Você vê que se a gente está falando... Outro dia eu estava falando aqui, que é o... Para minha filha, o que você quer dar para sua mãe de presente de aniversário e tal? Aparece... minha filha fala, ela queria aquela maquininha de tirar foto instantânea. Pô, mas estamos falando, aparece aqui no a Fujifilm instantânea, Instax cor-de-rosa. Mas não acabou nem de falar. Então, essa monitoração. Então, há uma tendência na sociedade pelo que querem que façam que a gente pense. Isso é uma tendência. E está cada dia mais marcante. Mente hackeada. Tem um vídeo na Netflix falando da primeira campanha americana do Trump, como foram fazendo tendência, e ele ganhou de uma forma absurda da Hillary Clinton, que era a preferida. Então, como nós somos muito mais sugestionáveis,
do que a gente E como gostaria essa de ser. condução fica clara, né? Então você olha assim, ó, nós precisamos, sei lá, dar uma reduzida em alguns índices, a humanidade vai sendo direcionada. Aí daqui a pouco aquilo já não é mais útil, ela é redirecionada, aquilo vai sendo tirado e você vai. Você quer uma? Camada de ozônio. Nossa, Que era a grande pauta. Não ia Não ia- abrir, é. ia morrer todo mundo, ia queimar todo mundo. Sumiu, né? Sumiu Ninguém a vai camada de falar ozônio. disso. Por quê? Porque o CFC... Aquecimento global. O CFC era um gás que tinha patente. Perdeu a patente. Tem um NCFC. Então teria um gás daí com patente. Então aquele não presta. Isso aí não presta. Vai acabar com o planeta. O aquecimento global. Então, o Al Gore fez um vídeo que você via sobre aquecimento global que nós morremos. Eu sempre Nós tive uma morremos. teoria, e aí também fui zombado, às vezes que eu falava assim, antes do planeta acabar, a humanidade já se destruiu. A humanidade é muito mais destrutiva entre si do que qualquer outra coisa. Claro. E o planeta vai se regenerar. Agora, ainda por dentre todas as religiões, você acha que assim o kardecismo, o espiritismo, é o que explica melhor esses fenômenos hoje? Então, vocês lembram que o Hipólito, o Allan Kardec, quando ele começou, ele era muito criterioso. Sim. Ele falava, se a gente quer que acreditem na nossa fé, ela tem que ser compatível com ciência. E você lembra que ele tinha os boletins tal, que ele ficava em cima de charlatões. Sim, sim. Ele ficava em cima. E daí tinha A mesa. as pancadinhas da mesa. É. E tinha um monte. Daí surgiu quem foi um dos maiores desfraudadores. Foi aquele escapista, aquele camarada que escapava das coisas todas. Puta, sumiu o nome agora. Ah, O Mr. M. Houdini. Rodine, que Mr. Rodine. M. Meu Deus. Gente jovem Peço desculpas a aí, geração cara. TV Hoje- Colosso, hoje ela tá deixa a bem. gente embaraçado. Ela é o ponto Hoje ela saiu da cômico. Ela é o casa. ponto dela. Tô falando. Não, maravilhoso. Você tá... Mr. M. Lembra? Hoje ela tá fora, cara. Já tá fora. O Houdini, Era ponto cômico. ele fazia aquelas apresentações, ele era um cara incrível e ele tinha uma mágoa muito grande que quando a mãe dele morreu, ele estava fora numa apresentação que ele não pôde estar. Então ele queria entrar em contato com médiums para poder falar com a mãe dele, para pedir desculpas para a mãe dele. E como ele tinha uma capacidade ímpar de escapar, de percepção, e ele começou a pegar as fraudes das maiores videntes da época, das espíritas, das sessões. Isso aqui é fraude, isso aqui é fraude, isso aqui é fraude. Então, o Houdini foi um dos grandes reveladores de fraudulentos já naquela época. Inclusive, quando ele morre, ele tinha uma combinação com a mulher dele, que vários anos depois da morte dele, eles se reuniam num grupo, faziam uma sessão, e ele deu um código. Se ele desse aquele código, seria ele. Você vê que o Chico Xavier fez a mesma coisa. O Chico Xavier deixou um código para o filho adotivo dele, que até hoje ninguém deu. Até hoje ninguém deu. Então, eu fico com 3 pés atrás também, com essas coisas. Chico Xavier disse. Não disse. Não disse monte de coisa. Que põe na Então, conta que o pessoal dele. põe na conta dele. Exatamente. Coitado, Concordo com você. Levou Inclusive, esse tudo. contato aí, eu conheço o casal que fez o documentário, tudo, eles já se apresentaram na ufologia. Eu tenho os pés atrás. Eu acho que é aquela velha história, né, de na casa de Deus há muitas moradas, que até o próprio evangélico acredita na existência de vida em outros planetas. Eu te trouxe aqui. Os espíritas a vida inteira nunca negaram, Sim. porque o próprio espírita ele é um camarada mais aberto, porque ele está mais ligado na pesquisa de fenômenos. É porque é uma tríplice, né? É aquela aliança tríplice. Ele tem a parte religiosa, tem a parte filosófica e tem a parte científica que talvez permita essa maior abertura, né? Agora você... O que você falou? Você ia da parte bíblica? O que você estava falando? Não, que ele falou de Deus a muitas moradas, foi o que a gente colocou aqui como porque todo final de capítulo. programa, infelizmente está chegando no final, ela traz uma mensagem cristã, mas que tem a ver com o tema. O que você Sim, trouxe? então, e aí, né, a gente trouxe curtinha, seria João
João, capítulo 14, versículo 2, onde Jesus disse aos apóstolos, na casa do meu pai há muitas moradas. E é bem isso, né? Sim, sim. Na Bíblia e no Evangelho já diz que existem outras moradas e tudo mais. E basta, não é só acreditar por acreditar. Eu acho que são fatos e tudo que você estuda e que você trouxe pra gente aqui hoje. Foi A realmente frase incrível. que eu gosto muito também é que, dentre todas as coisas que um dia o homem virá a conhecer, certamente a última será ele mesmo. Então, Lindo. nós Muito estamos aqui legal. num caminho, numa senda, numa busca. Por que a gente está aqui hoje? Será que foi à toa? Claro que não. Eu não acredito no acaso, né? Não tem uma Entendeu? Acho que nenhum dos eu quatro. nunca né? As acreditei pessoas que nisso. vão ouvir, até aquilo que a gente falou, ó, se você está ouvindo esse programa agora, não é à toa. Claro. Se você ouvir esse programa, tirar alguma coisa dele, ele está servindo para direcionar muitas vezes a tua decisão, o seu comportamento, a sua forma de viver. Então, parece que essa sincronicidade que já era descrita pelo Jung, ela está em muita coisa. Né? Às vezes você está numa feira, você está... Bom, já aconteceu de eu encontrar pessoas conhecidas no Paternon. Tá? Estou na Grécia. Não, nem E fale. você fala, pô, mas você está aqui, ninguém marcou, ninguém nada. Por que eu vou encontrar o cara? Imagina a confluência do dia, da hora, do momento, de pum. Não, né? aconteceu comigo, eu tava na Bahia, Trancoso. Eu falei, graças a Deus, não tava fazendo nada errado, né? Porque, graças a Deus, eu viajei a trabalho, com amigos e tal. Na Bahia, Trancoso, a gente se enfiou num restaurante, uma portinha, tinha que descer um monte de escadaria pra chegar no restaurante. Deixo lá embaixo, encontro com os tios da minha melhor amiga. Eu falei, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Sabe? Nada a ver, mas nada a ver mesmo a situação. Então você fala assim, nossa, era pra se encontrar, porque E não é a possível. outra coisa que é muito legal, na própria espiritualidade, então, a gente fala que os nossos processos reencarnatórios, tal, eles se dão sempre muito... Nós somos próximos, nós já nos conhecemos. Sim. E a gente brinca que a gente começa a conversar num grupo de pessoas, mas você conhece fulano também? Nós vivemos num bairro de 500 pessoas. Ah, isso é uma bolha. Se você for ver, quando a gente começa a conversar, a falar, a gente tem conhecidos comuns que a gente não esperava. É. Então, essa ideia que a própria espiritualidade passa, tal, parece, ó, as evidências. Chama muita atenção. E aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravação do programa, porque o que eu acho legal é que você é um cara extremamente acessível, você bate papo de uma forma muito Gostoso, né? aberta. Muito legal, dá pra ficar aqui 3 horas E a conversando sobre o ideia, e a assunto. ideia do programa é justamente isso que a gente teve aqui hoje. É a gente mostrar, de certa forma, que dá para você conversar com profundidade, com embasamento de tudo, com bom humor, com leveza. Sim. Então, assim, ter boas conversas é muito importante pro ser humano. E a gente tá perdendo essa capacidade. A gente não conversa mais dessas coisas Bobeou, relevantes. fica cada um no seu Gruda celular. no celular. É impressionante isso. Exatamente. Vocês veem famílias no restaurante, Não se conversa. os quatro Olha, estão brincadeira. Os 4 estão no celular. E eu me coloco nessa. Às vezes, quando eu vejo, tá eu, meu marido e meu filho no celular. E eu falo assim, caraca, não é possível. eu conversando com você, eu estou entrando em contato com o seu espírito, com o seu eu, com o Sim, seu conhecimento. sim. E eu aprendo. Eu aprendo muita coisa no meu dia a dia que eu falo com pessoas. Sim. Então é impressionante como você enriquece. Sim. Tem um que é criador de cavalo, tem outro que faz horta hidropônica, tem outro que é granjeiro. Então, que universo que essa pessoa tem e esse contato que a gente tem, ela passa. Com certeza. Né? O ser humano, ele é um grande contador de histórias. Então, o ser humano sempre gostou de histórias. E hoje em dia, as histórias estão virando virtuais. Perfeito. Então, a gente tem que lembrar, sair com os amigos. Quantas vezes você sai? E o próprio casal. Tem que ter o dia do casal. Claro. É lógico. Tem o dia que o casal tem que sair junto, comer fora. Hoje é o dia de transar, viu? O que o sexo faz? Dopamina? Daí o cara tá no celular, vendo série, a mulher tá no celular, tá fazendo dopamina. O pessoal tá esquecendo de transar, viu? Não, e detalhe... Os jovens, sabia que os jovens não transam mais? Você não sabia transam. que o jovem de hoje tem Ainda bem que a 4 única jovem da vezes- mesa é ela.
Não, os jovens que eu digo 20 anos. Ô, Senhor, Eu não sou mais tão jovem. Pai, glória, Senhor. Eu estou Obrigado, falando Senhor. molecada de O 18, número 20 de anos. espermatozoides do jovem hoje é muito menor do que a gente Isso é assustador. na faixa de exatamente. 60 anos. Então, mudou pela Como é alimentação. bom ser mais antigo. dos Você elementos. velho. né? Como é bom ser velhinho. Aê, é nóis. Nossa, falando pra vocês. Então, tá tendo mudanças na sociedade. Vocês lembram muito bem. A gente não via a hora de 20, 20 e poucos anos sair de casa e trabalhar. Sim. Hoje em dia o cara tá com 40 anos... Ele E não sai saiu de da casa mãe. ainda. Casa. Até ontem uma cliente me falando assim, pô, fui sair com um cara, perguntei o que ele fazia, ele morava com a mãe ainda. Pelo amor de Deus. 42 anos morando com a Pelo mãe. amor de Então, Luciano, nós temos uma produtora aqui que já teve algumas participações especiais no programa. programa, Não com vamos certeza. revelar nomes, que ela passa por isso. Eu já até falei que ela tinha que ter uma rede social só para contar dos 7-1 que ela já tomou. Com esses caras, ela sai, o cara, um discurso maravilhoso, e fala assim, agora tem que voltar para casa que minha mãe vai fazer a janta, a mas sopinha aqui. antes, como eu esqueci a carteira, você paga hoje? Mas isso agora é praxe, Esse é o né? golpe da Agora é o carteira golpe também. da carteira, a mulher paga. Pô, a mulherada tá Luciano, hoje. aproveita aqui nesse espaço, passa suas redes sociais, teu contato, pessoal que quer palestra. Quem quer te procurar aí? Te procurar, até como um médico, tudo. Passa aqui pra gente aqui, Nesta câmera. nesta câmera aqui. Então, eu tenho um Instagram que tem um pessoalzinho que segue lá, é @estanca, STANCKA, estanca. Então, ali, praticamente todos os dias, tem uma série de coisas do que eu gosto, até o nosso papo aqui, depois a gente Legal. põe lá também. Show. Então, eu gosto de tentar ser uma pessoa holística. Trabalho com essa parte de medicina integrativa, onde você está com pressão alta, vai tomar losartana. Mas peraí, por que a tua pressão está alta? Você medita, você caminha, você dorme bem. Tratar não é remediar. E, infelizmente, a gente tem hoje um movimento de médicos integrativos, tal, tentando tratar e não só remediar. Eu encho o saco do meu paciente para ele repetir, estou cada vez melhor. Até engraçado, eu acho muito bacana. Luciano, eu fui numa festa, perguntei lá para um cara, como é que você está? Ele falou, estou cada vez melhor. Você é cliente lá do Estanca? Sou. Então, é legal. Quem começou com isso no Brasil, teve muitos, vocês também não conhecem, Omar Cardoso. Omar Cardoso tem um programa de astrologia e ele era cliente do meu pai e eu conheci ele quando era pequenininho. Então ele falava, dentre todos os pontos de vista, em todas as situações eu estarei cada vez melhor e melhor. E ele era bem infusivo. E aquilo me marcou desde criança. E eu trago isso, passo isso para os pacientes e quem faz tem verdades, tem mudanças. Então, dentro do meu tipo de tratamento, a gente vai pregar isso. Eu gosto muito dessa linha geral, né? Eu me considero espiritualista, eu acho que já fui em centro de Umbanda, tem algumas clientes que são mãe de santo, já fui em algumas festas de Iemanjá, Ogum, Oxum. Então, tem uma filosofia, tem uma energia muito positiva. Toda vez que pessoas se reúnem com um bom propósito, ela está gerando um aumento da capacidade humana. E isso que é muito importante. Nós somos muito ligados a frequências. Então, depende daquilo que a gente fala, a gente atrai. Com certeza. Isso eu tenho certeza Por disso. isso que hoje a gente fala muito da espiritualidade, de você... o AC Camargo tem um departamento de espiritualidade. Você tem uma senhorinha cética, que não vai à igreja, não faz nada, ela está com câncer, eu estou ruim, estou ruim. Você pega uma senhorinha evangélica, espiritualista, Jesus vai me ajudar, doutor. Não, vai dar tudo certo. E a evidência, ela melhora de 3 a 4 vezes mais rápido, tem menos intercorrências. E ela continua por aqui. Então, você vai ficar por aqui bem, com saúde, enquanto você alimentar isso. É verdade, é verdade. Até a pergunta hoje, quanto você quer viver? O mais possível enquanto eu estiver bem. Isso. E o que você faz para estar bem?
E uma outra coisa fundamental, você quer estar bem? Ajuda os outros. É isso. Sabe como eu curei minha asma? Eu ia com meu pai na Federação Espírita de São Paulo e, como eu era sempre falante e tal, eu podia dar passe. Eu tinha um curso lá, fazer passe, e eu pegava todo mundo velhinho, tal, que tinha DPOC, distúrbio de asma, bronquite e tal, e eu mandava energia. Sumiu a minha. Por quê? O que você manda? Você manda a cópia. O original é teu. Quando você faz algo bem, quando você tem pensamento bom, o que você está fazendo? Você criou ele. E você passa a cópia na energia, no passe, onde for. Então, quando a gente se alimenta de ajudar, de fazer alguma coisa tal, você está criando para você um equilíbrio maior e atraindo pessoas da mesma frequência. Perfeito. Isso é uma regra. Muito legal, né, gente? Muito bom, né? Incrível, Maravilhoso. Foi bom demais. Show de bola. Luciano, eu tenho que te agradecer demais em nome de todos nós aqui. Espero que você tenha curtido tanto quanto nós. Lógico. Você venha mais vezes. Temos Pode que trazer fazer a parte equipe da dois. ufologia Temos que fazer aí. parte dois. Vamos trazer E se uma tiver mesa. espaço para me levar, pode me levar. Pode também. Obrigado mesmo pela participação, de coração. Obrigado. Foi um prazer. Estar com vocês e até uma próxima Com oportunidade. Deus certeza, quiser. a gente vai fazer parte Deus 2 quiser. aqui, não tenha dúvidas. Obrigado a você que nos assistiu. Deixa aí os comentários. Também a gente queria muito que vocês dessem sugestões de quem vocês gostariam de ver no programa. E a gente se vê. Até a próxima. Até a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau, Tchau, galera. tchau. Beijo. João. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.